Está começando mais um Engrenagem Cast e hoje a gente vai ter um Engrenagem Cast diferente, a gente vai ter uma entrevista, nossa primeira entrevista internacional. Então bora lá, eu sou o Sandro de Paula. Eu sou o Roberto Faria. Eu sou o Márcio Santos. E o nosso convidado especial diretamente de Londres. Eu sou o Lucas Oliveira Escapim, olá. E roda a engrenagem. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, e como vocês escutaram aí, hoje a gente tem uma presença ilustre aqui no nosso cast, o Lucas, que topou conversar com a gente, diretamente da Terra da Rainha. Ele está aqui hoje para contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, ele que esteve envolvido aí com algumas produções cinematográficas e tal, então a gente vai bater um papo com ele, e para entender mais sobre essa profissão, como ele chegou até lá, né, então, enfim, hoje é um bate-papo bem descontraído. Bora lá então. Lucas, pra gente começar esse papo, seja bem-vindo, né, ao Engrenagem Cast. Conte aí um pouquinho sobre você, fale pra gente, então, o que você faz, enfim, se apresente, fala aí com a galera, vamos começar esse bate-papo aí com essa sua apresentação. Tá ótimo. Bom, Sandro, bom, obrigado por me chamar. É bem bacana, assim, conversar e até expor como é que é essa profissão aí pro Brasil, que tem muita gente que tem, às vezes, interesse, né, em saber como é que é a parte de trás, né, como é que é pra chegar até lá. Bom, eu me formei em design em Campinas, na Facamp. Bom, foi a primeira turma de design que foi criada lá. Então foi meio que um teste, tanto da Facamp quanto do nosso. A gente não sabia exatamente o que ia ser. Eu sabia que eu queria entrar, bom, numa área, assim, de desenho, na parte gráfica. Não sabia exatamente o que. Então eu achei interessante essa parte de design que ia me dar a ideia, assim, em geral. E aí no meio do curso, foi encontrando algumas pessoas, alguns amigos, e esse pessoal tinha interesse também em criar vídeo, trabalhar com arte visual, motion graphic, que é a chamada, né? Sim. Então a gente começou a encostar nisso lá na faculdade mesmo. Aí me formei e depois de um tempo tentamos até criar um estúdiozinho aí em Campinas mesmo de animação, de edição de filme. Aí, bom, interior do Brasil não foi muito pra frente, assim, né? Complicado, é. Sabemos bem. Pois é, bom, nessa área. Então, aí eu decidi fazer um curso de especialização em animação, que eu sempre gostei bastante dessa área de 3D e principalmente animação. Eu sempre achei fascinante esse negócio de fazer essa mágica entre os frames, né? Que o negócio acontece, parece que cria vida no personagem. E aí eu fiz um curso, eu juntei lá uma grana, vendi carro, essas coisas, e fiz um curso lá em Vancouver. Olha que legal. Foi a primeira vez que eu fui morar fora, né, do país. E aí fiz um curso lá em Vancouver, na Vancouver Film School, chama a escola. Esse curso durou, assim, 6, 7 meses. Foi o primeiro contato para fazer um short film inteiro. Ele é curtinho, tem 1 minuto e pouco. Só que você passa por todo o processo, desde a criação do roteiro até a criação do personagem, desenhar ele, modelar, e aí todas as etapas que teria um filme, né? Só que é você mesmo que faz. Então, por isso que ele é curtinho, porque dá muito trabalho, né? Sim. E aí, bom, aí me formei, fiz um outro curso mais especializado em animação, que foi o Animation Mentor. E aí, depois eu consegui o meu primeiro trabalho na Nova Zelândia. Olha. Nossa, mano. Cara rodado, hein? Cara rodado. Pô, não, parou. Porra, mano, pera aí, calma, fala devagar, você não pode falar essas coisas cara assim. Que morou na Terra-média. Cara, Nova Zelândia é bacana, cara. A gente sabe, a gente viu uns 2, 3 filmes ali. Pois é, viram 6, né? 6, é verdade, 6. Que valem por 12, né, digamos assim. E é muito bom. Eu acabei indo pra lá, só que eu não fui pra UETA, que é essa empresa que fez, né, o estúdio. A UETA foi que fez o Senhor dos Anéis. Eu fui pra um outro que trabalhava com séries
série de TV, que era o Kung Fu Panda. O Marcião aí é fã de Kung Fu Panda. Ah, é? Fanzaço, cara. Inclusive, o primeiro Kung Fu Panda, eu sempre falo que é uma aula de como se fazer uma expectativa grande de roteiro, é quando ele vai ver o campeonato ali pra decidir quem vai ser o dragão guerreiro e ele não consegue ver, ele fica pulando e você fica gerando aquela expectativa. A fuga do tigre ali da prisão também é algo que eu acho que é muito bem feito, muito bem bolado, né? Eu gosto muito de Kung Fu Panda. Cara, Eu gosto. é muito bom. É como é interessante, muitos roteiros de feature film é chamado, geralmente as pessoas chamam de feature film essas longas de animação, pura animação, tipo Kung Fu Panda e outros assim, né? São muito bem trabalhados. A gente às vezes vê filmes que não são tão bem trabalhados em termos de roteiro quanto animação, tipo os Kung Fu Panda, essas coisas assim, né? Até é legal você ter falado isso, porque o que a gente percebe é que os roteiros desses filmes, eles são muito bem amarrados, né? São roteiros que não ficam deixando muitas pontas, muitas sobras, até porque eles se concentram em fazer o que eles querem entregar, né? Então, até mesmo um que eu não sou muito fã, né? Eu gosto dele, acho ele um mediano, é do mesmo estúdio, inclusive, que é o Madagascar, mas o que você tem ali fora do roteiro, que são os pinguins, eles têm um subplot particular deles e é muito bem feito, amarradinho, né? Do início ao fim, ele não deixa sobras, né? Ele também é trabalhado aquilo. Ou então, outro que esse eu gosto bastante, que é o Era do Gelo, que tem o subplot também do esquilinho, que sempre fica atrás ali da noz. Cara, ele não fica esquecido. Então, mesmo os subplots são bem trabalhados desde o início até o final do roteiro ali. É verdade. E é interessante como, às vezes, acaba sendo isso e assim, cativa a audiência e aí eles exploram, tipo os Minions, né? É. Sim. Aí, às vezes, eles até focam, por exemplo, tem até seriado de TV só dos pinguins. Quem começou na Era do Gelo ali foi o Carlos Saldanha, né? Um animador brasileiro também, né? No final das contas, ele fez, acho que só o personagem mesmo desse esquilo e ele foi convidado a ser diretor, inclusive dirigiu o Rio, né? Então, como que cresceu por causa dessa animação que ele criou? Eu espero que isso aconteça com você também, se você quiser ser um diretor, né? Olha só, hein? Bom, aqui tem casos muito específicos, você tem que ter uma sorte, assim, não é uma sorte, né, porque eu não vou falar que senão eu tiro a competência da pessoa, né, mas tem que estar no lugar certo, na hora certa e com a competência certa. Eu chamo isso de serendipidade, que é você ter a oportunidade e o preparo no momento correto, né? Tem uma história que o pessoal conhece que é os Três Príncipes do Serendip, e eles saíam pra fazer algumas aventuras e acabavam esbarrando com coisas que eles nem faziam ideia e acabavam conhecendo aquilo, mas é o fato deles saírem de casa atrás daquilo, né, que é o preparo, né, o estar disposto, que acabava levando eles às descobertas que eles tinham. E então é muito serendipidade mesmo. Então, de certa forma, isso também foi o que você fez, né? Você partiu, né? Foi pra Vancouver, né? Depois foi pra Nova Zelândia. Não é ficar parado, né, cara? Você tem que ir atrás mesmo. Isso é uma coisa que acontece muito nessa área, assim. Você não pode ficar muito parado. A área de design, ela é uma área de entrada muito fácil. No sentido de você compete, às vezes, com o sobrinho de alguém que mexe no Corel. Nossa, que triste, mano. Ai, foda. Eu sou o designer do canal Engrenagem, tá? Pois eu sei como é. Pois é, você sabe. Então Eu sei. Você compete com isso e você ficar tentando convencer que isso é qualidade é muito difícil. Então o trabalho que exige, porque assim, você entrar e aprender o design não é necessariamente a mesma coisa que você mexer num programa. Só que aí o que acontece a gente tem muito isso de muita gente que entrou na minha faculdade, eles não sabiam exatamente o que eles queriam ser e muitos não sabiam o que queriam ser quando terminaram também. No sentido, eles não ligavam muito. Às vezes tem gente que fazia piada que o curso de design era curso de férias e de certo modo pra muita gente, entendeu? Tipo, o pessoal entrava e tinha essa cabeça. E se você não entrar e trabalhar pra caramba, você vai ser mediano e não vai conseguir entrar. Com certeza. Né? Isso é pra qualquer área, né? O cara vai lá, se ele não se dedicar ali, ele vai sempre ser só mais um, né? Pois é. Quando você realmente gosta daquilo, você vai e se empenha pra fazer aquilo, você consegue ter um destaque, né? Você consegue. É que a área do design específico, bom, eu só posso falar sobre ela porque é ela que eu tenho experiência. Ela tem uma fusão com arte e com ócio, entendeu? Então realmente não é uma área que você trabalha pouco. É uma área que você trabalha tanto quanto as outras. É nesse sentido. Sim. Que às vezes é visto como mais fácil por algum motivo que eu desconheço. Só citando, acho que nós três aqui, né, tanto
eu, o Robertão e o Márcio, todos nós somos formados em comunicação social. E existe um pouco esse lance da pessoa, da galera pegar e olhar e falar assim, o cara faz propaganda e marketing, o cara faz PP lá, ele fica lá criando uma propagandinha e, tipo, e sempre rola meio que uma diminuição do trabalho, né? Isso tá errado. Então, aos olhos dos outros, nós somos os caras que mexem no Corel. É exatamente o que ele falou. Sempre diminuído, né? Tipo, qualquer trabalho que mexa com essa parte de criação e tal, a galera acha que não tem o trabalho de fato. E, pô, muitas vezes você rala pra caramba. O trabalho que o Lucas mesmo aí faz, como ele falou, e, tipo, é um trabalho que exige horas e horas de trabalho mesmo em cima, incansável ali, entendeu? E o pessoal às vezes não valoriza isso da forma que merece, né? Mas, Lucas, você falou que foi pra Nova Zelândia, hoje você tá em Londres, certo? Certo. E o que você faz exatamente? Qual que é o nome da sua profissão hoje? Eu me especializei em animação. Animação 3D. Isso, animação 3D. Animação de personagem 3D. Um negócio que fica cada vez mais focado, né? Só pra eu entender, não é aquela animação, por exemplo, de um filme que nem O Senhor dos Anéis, que tem os exércitos, aquela coisa toda animação gráfica, não é aquilo. É animação de personagens em 3D, como você mesmo disse aí em Kung Fu Panda. A animação de personagem 3D ramifica para vários tipos de animação. Pode ter animação cartoon e você pode ter animação mais realista. A animação realista, no caso, é, por exemplo, filmes em geral. Tem O Senhor dos Anéis, o Guardiões, Star Trek. Isso, esses são filmes que exigem animação realista. Então, bom, e geralmente eles interagem com o plate, né, no caso, que é a imagem do ator junto, interagindo com algum bicho maluco, né? E tem animação que é cartoon. Cartoon é o que a gente tava falando, é o Kung Fu Panda, é outros filmes que geralmente eles são full CG, ele não tem interação nenhuma com ninguém. Na Nova Zelândia eu fiz basicamente animação cartoon. Aqui em Londres tem muito estúdio de VFX, que aí o meu trabalho é VFX Animator, no caso, em inglês, né? Então eu sou animador de personagem, no caso, mas é realista aqui. Então tem tipos desde Digidouble, que eles chamam, que às vezes você coloca um dublê digital e a gente insere o que o ator estaria fazendo, só que no caso ele não tá lá, né? Ele é digital totalmente. São aqueles bonecão de CG que a gente vê em alguns filmes aí, né? Seria esse um exemplo, por exemplo, do Rocket Raccoon ou não? Acho que mais do Groot, não é? Não, nenhum deles, na verdade. Esses dois são personagens completamente CG. Esses são full CG. A gente anima eles inteiro. Um exemplo, vocês chegaram a ver no trailer desse último Guardiões, quando o Drax tá correndo na boca do monstro? Sim. A hora que ele pula na boca do monstro, que tem câmera lenta, ele entrando, o Drax, ele não é real, ele é 3D. Ele é 3D. E aqui ele é um exemplo de Digidouble. Entendi. Dublê digital. Entendi. Tá. A gente não tinha associado... Por exemplo, ali no Star Wars Episódio 1, quando o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan, eles pulam do alto e caem, né? Você vê que é um boneco, nesse caso, um boneco bem mal feito, assim, né? Percebe, esse é um Digidouble. Exato. É mais ou menos isso. A ideia é não perceber. Agora quando acontece igual no caso do Drax aqui, que a gente agora ficou... Aí é muito bom. Não imaginava. Pois é. Bom, só para explicar mais o que eu faço, assim, exatamente. Como essa indústria é chamada indústria mesmo, né? Porque é uma fábrica. Em cinema, principalmente, é muito setorizado. Cada coisinha que a gente faz. Então, o meu papel é animar. O que é animar? É botar movimento nos bichos. Então, eu pego o personagem pronto, em termos de modelagem, que é o desenho mesmo. É como se fosse modelagem, só que no mundo 3D. Então, eles modelam o personagem como se fosse um boneco mesmo, e aí a outra etapa é colocar os ossinhos no personagem, que é o rigging, e aí a minha etapa é animar esse personagem de acordo com a cena. Você dá o toque divino, né? Eu animo. Igual Michelangelo desenhou lá, você faz o toque divino, né? Não, os Michelangelo são antes, eu só mexo os bichos.
E aí depois tem mais coisas, tem mais trabalho de iluminação da cena, tem a composição, e aí vai embora. Tem muitas outras etapas pra frente. Em algumas situações, por exemplo, eles colocam, eles chamam de character effects, que é, sei lá, se o personagem tem uma capa, por exemplo, ou roupa, eles têm uma camada de simulação pra fazer aquela roupa se mexer mais realisticamente possível. Caramba. É bem... Nossa, é super específico, assim. É mesmo muito horrível animar o cabelo e água? Depende da situação. Na minha situação aqui, em filme, em cinema, eu raramente animo o cabelo, porque isso faz parte dos efeitos do personagem, que eu tenho um departamento pra isso. E o que é um saco, às vezes, é capa, que às vezes a gente tem que animar. E, por exemplo, rabo de bicho, essas coisas. Que da hora. Vocês podem ver aquele lá do Guardiões lá, ele é um bicho de 8, 16 rabos, não sei quanto eles têm lá, só tentáculo aquele negócio lá. Que ele é um exemplo que dá bastante trabalho. Você falou aí, né, que existem departamentos específicos, mas, por exemplo, o quanto de pessoas tem presente um departamento? Ou às vezes é um departamento de, por exemplo, uma única pessoa que é responsável por fazer aquilo ali? Ou sempre são mais do que uma pessoa? Não, então, são muitas pessoas, na verdade. É assim, pro Guardiões, a gente, lá na Frame Store, que é a empresa que eu tô agora, foram, 40 animadores. Caramba. Isso na Frame Store Londres. Se eu não me engano, teve na Frame Store Montreal mais alguns, 3, 4. E isso foi dividido em mais estúdios. Tem mais estúdios que fizeram. Então, basicamente, a Disney Marvel, ela contrata, principalmente para esses filmes, para eles saírem tão rápido, ela divide o trabalho em vários estúdios para gerar o trabalho, porque senão não seria impossível fazer. Quando você trabalha em um personagem, é só você que trabalha nele? Ou você, por exemplo, digamos do Rocket, eu não sei se você trabalhou nele. Falar nisso, pessoal, o Lucas aqui trabalhou na Guardiões da Galáxia, pra quem não sacou ainda. Então, palmas pra ele ali. Então, só pra complementar a pergunta, quando você trabalha, você tem um personagem, você trabalha todo na animação dele? Ou também é dividido por setor ou por sala? Como é que funciona isso? Não, geralmente, os times são divididos em sequências. Por exemplo, tem a sequência que a gente fez lá na Frame Store, a gente fez a sequência inicial. Da abertura do filme? O Baby Groot dançando. Que, por sinal, é o que a gente... Ficou bacana. Nossa, uma das coisas que a gente mais adorou, né, cara? Sério. Não é porque a gente tá falando com você aqui, não. Tá de prova aí que a gente teve um cast gravado aí semana passada que a gente falou de Guardiões da Galáxia. O que a gente adorou foi essas cenas de abertura do Groot ali. É muito foda. Que bom, né? O trabalho de planos, cara. Como você vê o primeiro e segundo plano ali. E a gente viu, eu pelo menos assisti isso em 3D. Eu geralmente não gosto de ver 3D, mas ficou muito legal os planos, assim... A animação em primeiro, segundo plano, a diferença que acontecia, uma coisa no início, uma coisa ali no fundo, é muito bacana mesmo. Aquela sequência deu muito trabalho mesmo. Eu participei um pouco depois, assim que acaba, quando o Drax cai em cima da caixa de som lá. Uhum. Sim. Eu participei depois dessa parte, mas o pessoal que trabalhou antes, porque é sem corte o negócio, né? É, verdade. Especificamente aquela foi uma exceção, assim, porque, bom, geralmente, só pra falar como é, geralmente, a gente recebe uma sequência e recebe alguns shots, que um shot cada câmera liga e desliga, isso é um shot. Então a gente recebe alguns shots na sequência, de preferência, um atrás do outro. É isso que a gente recebe, então a gente não é separado por personagens. É por sequência. É separado por sequência. Legal. E nessa sequência inicial aí do Guardiões, ela deu muito trabalho porque justamente você tinha que trabalhar, a câmera tinha que estar inteira pronta e ela tinha que encaixar perfeitamente com o próximo animador, no caso, porque ninguém teria condição de animar inteiro aquilo lá, sozinho. Porque assim, 3, 4 shots demoram 3, 4 meses, sabe? Caramba. Isso dá quanto tempo dá mais ou menos isso? Uns 10 minutos? Não, 3, 4 shots dá 3, 4 segundos. Say what?
O quê? Meu Deus. O que? Isso demora 4 meses? Demora 4 meses. Cara, O que acontece? que legal. Você tem que trabalhar e aí você recebe do cliente os feedbacks para ajustar e tudo mais, então nem sempre a primeira versão vai ser a da tela. Você refaz ela assim muitas vezes. Você pode ter 30 versões daquele shot. Caramba. Tem casos assim que o animador fica louco, porque ele fez, tá quase pronto, tem etapas o shot, né? Tá quase final o shot, e aí de repente o cliente decide mudar. Ah não, vou mudar a fala. Tem que ser outra coisa. Então você basicamente perde a animação. Inclusive, Assim. Lucas, eu não sei se isso é mito ou não, mas eu ouvi dizer que geralmente o que deixa muito caro efeitos especiais em um filme, né? Porque efeitos especiais, no caso aí, gente, pra gente até desambiguar um pouco, a gente tá falando de animação, a gente tá falando, igual o Lucas mesmo falou, de animação da capa aqui, ou de efeito de luz, outras coisas que você vai inserindo aí em cena, né? Ou retirando, inclusive, no caso de Harry Potter, né? Que o pessoal ficava fazendo efeito especial pra tirar as espinhas ali do rosto dos personagens e tal. Dizem que o que deixa caro realmente são essas reiterações, né? Você faz uma vez e faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz várias vezes esses shots, né? Também. O retrabalho, né? O retrabalho geralmente é o que mata, assim. Tipo, dá pra fazer o filme em 1/3 do tempo, mas não é o fim. Porque, assim, a minha etapa de trabalho é a pós-produção. Então, já foi filmado, já tá tudo pronto, e aí, aquele é o final. Então, eles vão... as arestas que eles teriam que polir e arrumar, eles vão tentar arrumar no pós, entendeu? Então, mas o prazo do filme ser lançado não vai mudar. Então, eles vão tentar ir ajustando, e é a parte mais, assim, correria, no caso, é a pós-produção. É porque até o lançamento, eu falo assim, o Guardiões ele demora 1 ano e meio das filmagens até o lançamento. 6 meses de pós-produção, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. 6, 8 meses? 8 meses? É mais ou menos isso. Eu acabei entrando no Guardiões especificamente um pouco depois que a produção começou. Tava em outro filme, eu tava no Jungle Book, que vai sair ainda, na verdade. Eu tava nele, ele deu uma parada na produção, e aí o pessoal precisava de muita gente pra terminar esse filme, o Guardiões. Então eu acabei entrando no meio dele. Só que o pessoal já tava na toada já fazia alguns meses. Eu fiquei uns 3 meses no Guardiões, 3, 4 meses. Então eu acho que ao todo foi uns 6 meses de pós-produção. Que legal, mano. Assim, a Marvel geralmente é bem intenso, assim, sabe? Eles têm um pace, assim, um ritmo, assim, que você consegue ter 3 filmes no ano. Sim. Mas é na correria, né? É tudo na correria. É bem corrido. Que é uma das coisas legais da Marvel. Falar pra você, são 3 filmes, mas, pô, você sempre tá vivo o universo dela ali, na mente do consumidor. É verdade. Não, a Marvel, eles construíram muito bem, né? Eles introduziram os personagens muito bem, agora eles estão juntando os personagens, só que a gente conhece eles, o background deles, né? E reclamam muito sobre a DC, no caso, que ela tá meio que tropeçando ainda pra... Sim. A DC, eu acho que ela foi com muita sede ao pote ali, ela não... É o que muitas pessoas falam mesmo. Além da cena do polvo lá... Eles chamam ele de Diabelisco. Olha, você não sabia também. Eu também... Pode falar em outras cenas que você trabalhou aí? Eu trabalhei só em 3 shots mesmo, basicamente. Eu trabalhei quando o Drax decide sair correndo pra boca dele. Well, that's intense. E aquela lateral que é os dois, tipo, um olhando pro outro, né, correndo, o Drax correndo e o Abilisco correndo, indo pra frente, e aí o Drax pulando de câmera lenta. Essas 3. Esses três shots aí que você falou, você gastou, assim, de tempo 3, 4 meses pra poder fazer essas 3 cenas. Do seu trabalho ali foi 3 ou 4 meses pra esse trecho aí. 3 meses, assim, com certeza 3 meses. Olha só. Pra depois chegar uns caras lá, uns críticos de cinema e
começar a criticar, falar, é porque o filme é uma merda, porque os efeitos especiais não tão bons, que não sei o que, você fala, puta merda, né? Filha da mãe. Pois é, acontece. Mas bom, o nosso departamento é animação, então a gente vai tentar fazer a animação com certeza o melhor possível. Agora a parte de câmera e tudo mais é a pré-produção. Sim, aí é o diretor lá, o pessoal que filmou, né? Quando você recebe esses shots, ele vem cru mesmo com a parte do filme ali, sem nada ainda? Sem, tipo, com os panos verdes no fundo, tudo? Isso, às vezes vem com o personagem e o chroma key atrás, assim, só o verde. E aí isso daí vai ser inserido só depois na composição, que eles chamam. Eles chamam de... que é uma parte chamada 2D, que é onde eles arrancam a espinha do ator. Eles compõem a imagem. Sim. O que tem que ser mais escuro, o que tem que ser mais claro. Que bacana. Então quer dizer que quando você faz a animação, algumas vezes você renderiza ela em alfa. Tipo, só a parte que você animou mesmo ali. No meu caso, eu acabo gerando um clipe, né, um videozinho, que aí eles compõem numa edição maior. Só que aí o que eu gero não é o final. O que eu gero é só pra eles olharem como tá ficando. E aí depois, quando for lá pra frente, eles vão renderizar em várias camadas, que não é o meu departamento, mas é o departamento de iluminação, no caso. Eles renderizam em várias camadas em alfa, que é o que você tá falando. Então, às vezes eles renderizam só um personagem, só a sombra do personagem, só os brilhos dele, pra depois, lá pra frente, num outro programa, eles definirem, mais claro, mais escuro, só que eles pelo menos têm essas camadas, né, pra eles trabalhar. Caramba, cara, isso é muita coisa, velho. Sério, minha cabeça aqui tá... Gente, pros nossos ouvintes aí entenderem um pouco o que é renderizar em alfa, que eu falei, eu não sou expert nisso, tá? Tô falando aqui um conhecimento, eu tenho um pouquinho aí nessa área. É o seguinte, imagina que vocês mandam uma foto sem o fundo. Isso seria como se fosse se fosse num vídeo, isso seria renderizar ele em alfa. Só uma coisa que você tá vendo ali sem o fundo. E aí você pode colocar esse mesmo vídeo por cima de outra camada ali. É mais ou menos assim, em termos um pouco leigos, assim. É como se fosse você mostrar como é que chama aquele retroprojetor? O retroprojetor, tudo que é transparente tá em alfa. Boa analogia. Só um recado aí pros nossos ouvintes, vocês que reclamam que os créditos demoram muito, a quantidade de pessoas pra trabalhar em poucas cenas do que ele falou. Isso que é só a parte dele. Então, ó, aplausos pra toda a produção do filme, ó. Não sabia. A gente agora tá tomando ideia da dimensão que é uma pós-produção, né? São só o diretor e o elenco principal, né? Cara, verdade. eu tenho uma experiência, claro, muito, 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 muito menor do que isso, né, e tal, mas o Márcio, inclusive, participou aí, porque eu tava fazendo um curso recentemente de filmagem e edição e tal, e, cara, você começa a ver, né, tipo, beleza, vai ter que filmar e não sei o que, aí você pega, primeira parte, você vai pegar um roteiro e você vai decupar um roteiro, já é um puta trabalho. Aí, o tempo de filmagem, sério, a gente gastou naquele dia, Márcio, deve ter sido o quê, umas 5 horas ali, quase, 4 ou 5 horas de filmagem e tal, naquele dia durante o curso, né, que a Aline participou, foi isso, não foi? Sim, mais ou menos isso. E aí você gasta 4 ou 5 horas de filmagem, de preparação e tudo mais, pra gente ter no final um resultado ali de 2 minutos e meio, que deu, sei lá, o clipezinho, nosso curta que a gente fez pro curso. Isso, claro, é eu tô falando numa proporção, tipo, micro, né, que é o que eu fiz, a minha experiência com isso. Agora você imagina uma produção desse tamanho, né, tipo um filme como Guardiões da Galáxia, onde você gasta ali, tipo, sei lá quantas milhares de horas, não só de filmagem, mas depois você vai ter toda a galera trabalhando na produção, e por isso que os créditos ali, né, todo mundo que tá com o nome nos créditos ali, tipo, tem que ser respeitado, e eu acho bacana, que eu ia deixar pra até comentar isso mais pro final, mas eu vou comentar agora. Depois de ter conversado com o Lucas algumas vezes ali no WhatsApp, eu já sabia, né, que o nome dele ia estar presente nos créditos, e eu fiquei lá durante o final dos Guardiões, né, terminando de assistir e tal, e eu ficava ali assim, caramba, cadê o nome? Eu comecei a caçar e lendo um monte de nome, e aí na hora que eu achei o nome dele nos créditos, eu não consegui tirar foto, porque eu até ia tentar tirar foto pra mandar pra ele depois, mas eu falei, cara, que bacana. Não, mas tipo, eu queria tirar foto dos créditos, não era nem do filme. Eu queria tirar porque eu falei, pô, que da hora você saber que tipo tem uma pessoa que você tem contato ali, que eu tive contato com ele,
e que tá ali, o nome do cara tá lá no filme que eu acabei de assistir. Isso é bacana pra caramba. Foi uma puta experiência legal, sabe? Do contato que eu tive. Inclusive, ô Lucas, um fato que você teve, acho que num cinema aí, no final de uma sessão, que você foi tentar tirar foto, não teve? Teve. Eu fui tentar tirar foto, fui assistir. Foi a Ascensão de Júpiter. Acho que é Júpiter Ascending, eu não sei. Deve sair da Ascensão de Júpiter aí no Brasil. Acho que é o Destino de Júpiter. Tradução fantástica. Aí a gente foi lá, no finalzinho eu fui tentar tirar foto dos créditos, e aí o cara veio atrás e falou, não pode tirar foto do filme. Aí eu, não, é só tirar do nome lá que eu participei. Meu nome, né? Sou eu, pô. Ele ignorou. Não pode tirar foto do filme, não. Não acredita, né? Geralmente não vai acreditar, né? Eu não acreditaria. Só uma coisa, você não assistiu Guardiões ainda, hora, né? cara. Ainda não assisti. Então não podemos dar spoiler, então. Putz, é verdade, eu tenho que tomar cuidado. Você não sabe o filme, né? Você só sabe a parte que você animou, né? Só vi a minha parte, então, agora que eu me toquei disso. Pois é, não, geralmente eles fazem um pre-screening, né? Tipo, todo mundo que participou, eles passam o filme antes de sair no cinema. Só que nesse caso vai ser amanhã. Depois da manhã, assim, que vai assistir. Ô Lucas, a gente falou aí, né, de todo o seu trabalho, agora a gente começou a comentar de alguns dos trabalhos que você fez. O que mais? Quais foram, assim, os trabalhos que você já teve aí, que você já participou, né? Você falou aí do Destino de Júpiter, como saiu aqui pra gente no Brasil, aí o Júpiter Ascending. Quais são os seus outros trabalhos? Bom, em filme eu tenho nome em crédito no Guardiões 1. Também. Tá lá também. O Guardiões 2. Agora vai sair o Rei Arthur. É o do Guy Ritchie. Agora eu estava trabalhando no Jungle Book. Só que é o Jungle Book da Warner. Esse vai sair em 2018 e tem ele vai ser dirigido pelo Andy Serkis, cara. Andy Serkis tá fazendo. E ele é o Balu. Olha que legal. Ah, que da hora, cara. Que bacana. Eu só vou dizer uma coisa aqui e você vai ver uma pessoa virar uma moça aqui, viu, Lucas? Você vai, só saca essa. Roberto, o Shere Khan do Jungle Book da Warner é o Benedict Cumberbatch. É verdade. Who was it? Hey! Yes! Cumberbatch! Ele já virou uma moça, tá vendo? Cara, Vou perguntar aqui se ele trabalhou em alguma coisa do Sherlock, né? Mas eu tô meio sem graça. O Sherlock eu não trabalhei. Mas sua empresa tem ligação? Tem, a gente fez. Puta que pariu! Conheço alguém que trabalha na empresa que fez o Sherlock, ó. Olha lá. Ganhou. Ai, que foda, mano. O Doctor Strange também. Aí, nossa, agora Acabou, foi por Roberto, isso que você cara. falou que odiou animar capas? Eu não participei. Eu falei que a empresa que participou no Doctor Strange, eu não participei. Tá. Mas pro pessoal de animação as capas do Doctor Strange foi um inferno, eles falaram. Até porque tem uma capa que é um personagem, né? Acima de tudo ali. Pois é. Falam que foi muito trabalhoso os cenários também, porque era pra ter sido feito os cenários principalmente com efeitos e tudo mais, né? Não devia ser departamento de animação. Praticamente foi animação lá. Então, tudo que tá lá foi alguém pensando, fazendo aquilo lá. Tem alguma capa famosa que você animou? Alguma capa famosa? Vai ter a do Rei Arthur agora. Vai sair, que vai ter tem um inimigo lá que a gente teve que animar um pouco, mas graças a Deus a gente não gastou muito tempo nela. Vocês vão ver a capa dele. Cara, você imagina quem anima a capa do Superman. Nossa, hein? É isso que eu ia perguntar agora. Você falou de vários filmes da Marvel, né? Tipo, que a empresa trabalha. Existe essa coisa de, tipo, uma empresa que trabalha pra Marvel não pode trabalhar, por exemplo, pra outros, que nem no caso da DC. Apesar de ser, tipo, da Warner, né? De estúdios, ele tem essa coisa? Tipo, um estúdio, ele trabalha com uma única empresa e a empresa não trabalha pra outros ou não? Não necessariamente. Por exemplo, o Jungle Book, esse Jungle Book é da Warner. A gente trabalha em vários da Marvel também. Que é Disney ali, né?
tal. E agora eu tô no Paddington 2, que vai sair, né? Mas não tem disso não. A Marvel, ela é muito mais restrita com segurança e tudo mais. Então tem coisa assim de internet segura. Praticamente eles ficam rastreando o que você faz, assim. Nada pode sair, você não consegue fazer upload de nada do computador, sabe? É tudo fechado. Isso foram exigências da Marvel. Então tem coisas assim, quem tá fazendo as composições finais, geralmente tem que ficar com a janela fechada, pra ninguém ver de fora, sabe? Tem algumas restrições, assim, Imagina quem monta o filme final, né? Pois é, nossa. O cara não tem vida, né? Qual dos trabalhos que você fez até hoje que você acha que foi, tipo, putz, que da hora, eu tô nesse trabalho? Cara, o Guardiões eu gostei muito, cara. O primeiro, eu não esperava que ia ser os personagens iam cativar tanto, assim, as pessoas iam ter gostado tanto, então eu gostei também de fazer o 2, mas eu acho que foi o Guardiões até agora, eu achei o mais interessante, foi o Guardiões, porque apesar de ser frenético, assim, a Marvel, você faz e termina, sabe? Às vezes outros filmes, eles ficam moendo, né, pensando... O Guardiões 2, eu terminei faz 2 meses, assim, e já tá saindo. Nossa, então em cima mesmo. Então isso é interessante, porque aí quando sai, você pode também mostrar seu trabalho, porque a gente não pode mostrar o trabalho até sair, né? Agora que você falou, parece que o filme fica pronto também em cima da hora, né? Ficar pronto, sai, deve ser uma coisa de 1 mês ali, só pra dublar, talvez. Isso porque eu sou animação. Depois da animação ainda tem o pessoal que compõe a imagem, e vai fazer edição final, então provavelmente o editor, assim, dá um enter, já tá passando no cinema, sei lá. Cara, na hora que você falou aí, eu realmente tava pensando até nisso, né? Eu fiquei pensando no pessoal que faz a composição. Quando você falou, eu fiquei pensando, cara, essa galera, acho que nos últimos dias eles trabalham 36 horas, né? Então, porque não dorme, não tem o que fazer, cara. E o louco é que, assim, o que eu fico pensando, Roberto, até que você falou lá de se fica pronto 1 mês antes, eu acho que não fica pronto 1 mês antes, fica bem em cima mesmo ali da hora. Ainda mais agora que você distribui o filme de forma digital, né? Porque antigamente realmente você tinha que transportar o rolo até o lugar. Hoje não, hoje você distribui isso de uma forma digital. Ainda vai, né, os grandes HDs ali pro cinema, porque precisa descompactar aquilo. Se eu não me engano, ele chega um pouco antes. Você precisa inserir uma senha pra desencriptar ali o filme. Mas, cara, chega em cima da hora mesmo. Tá pronto e na correria, e é por isso que a gente sempre ouve falar de atrasos ou de adiamentos, né? Atrasos nem tanto, né? O pessoal já se adianta e fala que vão adiar o filme por mais um certo tempo, porque realmente deve ser muito difícil, é uma loucura isso. É que nem a gente, assim, tá tudo via FTP. FTP da Marvel, FTP da Disney. No Drive, né? Tá no Drive. Tá tudo no Drive, tá tudo pro Drive, tá tudo no Drive da Google. Bom, ô Lucas, você tá aí já tem quanto tempo em Londres aí trabalhando nessa empresa? Na empresa aqui, entre idas e vindas, eu tô há 2 anos e meio. Vamos falar um pouco à parte agora, né? A gente tava falando muito do seu trabalho, mas como é que tá sendo aí essa experiência? Tipo, você sempre foi um cara que gostou muito de cinema, pelo jeito você gostava muito de animação, mas você gosta desse meio, e aí em Londres, estando em contato com essas coisas, né, hoje com esse meio de cinema, como é que é pra você? Você curte mesmo isso daí? Ou não era tão fã e virou fã? Como é que é? Olha, eu sempre gostei muito, assim, principalmente quando eu era mais novo, assim, eu via, tipo, Jurassic Park, essas coisas assim, eu sempre queria saber como é que fazia, como é que era feito aquele negócio, como é que era aqueles robôs, no caso, né, quando era aqueles animatronic. E aí, bom, era uma coisa que eu sempre gostei, e aí eu acho que acabou rumando pra isso, pra essa área, e no final das contas eu achei muito legal que eu acabei produzindo esse conteúdo, né, Você faz parte da indústria do cinema, né? No final das contas aí eu consegui entrar na indústria do cinema, que foi muito bacana, assim, de ver, de certo modo, como a mágica acontece, né?
O que acaba um pouquinho, assim, falando do lado pessoal, pra mim, é que é como se sempre você já soubesse o final da piada. Então, de certo modo, assim, a mágica, de certo modo, como a gente tá trabalhando nela, a gente acaba olhando muito com o olho clínico, às vezes, os filmes, sabe? Sim. Essas coisas. Então, eu até me educo, assim, eu vou assistir o filme, eu primeiro vou tentar ver a história, me divertir, e depois eu vou tentar olhar o filme tecnicamente. Sabemos como é isso também. Talvez num nível bem menor, comentar os filmes, né? Fazer algumas análises e dar opiniões, mesmo que a gente não seja realmente críticos de cinema, a gente só compartilha realmente nossas opiniões no podcast, a gente já vai com uma mentalidade diferente Analítica. pra sala, né? Então, a gente, mesmo que ame o filme, você vai ter que olhar os pontos negativos e falar, pô, isso aqui não foi legal, aquilo ali também não foi. Então, eu realmente também me educo. Então, tem alguns filmes, por exemplo, Star Wars, que eu falo pros caras, não, vamos analisar o trailer, vamos fazer trailer reaction. Não vou, eu vou ver sozinho, porque eu não tenho maturidade profissional pra assistir isso e criticar. Outro exemplo imagina o Lucas assistindo um Power Rangers, né, que é uma coisa de bem baixo orçamento ali, deve ficar maluco, né? Você assistiu Power Rangers? Tipo doer. Não, eu só vi as propagandas, cara, graças a Deus, eu não assisti ainda. Vocês já viram? Já. Dorão, inclusive. É mesmo? Eu e o Márcio, né? O outro aí é uma chiita aí. Eu assumo que eu gostei até do character design deles. Ficou legal, Cara, mas ficou muito bom. O design ficou perfeito, assim. Aí Márcio, Márcio, calma. Não, design. O Eu não, perfeito ali foi muito, ficou bom. Ah, é verdade, tá. O design ficou muito bom. Só teve o Megazord que foi cozido no buraco. Eu fiquei revoltado por isso, mas o Lucas não assistiu, então não vamos dar spoilers, Lucas. E Lucas, uma última pergunta, assim, como é que é a vida sua na empresa lá? Você trabalha quanto tempo por dia? Você tem férias? Você tem uma vida normal, assim, como os outros mortais? Quer perguntar se o cara não tá escravizado lá, né? Exato. Cara, o trabalhador aqui em Londres tem um bom, assim, é tranquilo em termos assim, eu não me preocupo tanto mais. Bom, esse foi meio que o motivo que eu tive que olhar fora do país, no caso do Brasil, pra ir pra outro lugar, porque no caso, pra ser designer no Brasil, ou você tem que morar no Rio ou em São Paulo, basicamente. Você tem que morar em grandes polos e que nem sempre, bom, a vida é muito tranquila, assim, você tem que conseguir conciliar muitas coisas, né? Então, aqui, a gente é contratado como empregado, que é uma coisa um pouco difícil nesse ramo. Apesar de são contratos finitos, assim, de 6 meses a um ano, quer dizer, a gente tem férias proporcionais, no caso são 20 dias. É possível pagar as contas, então já é interessante. E é pago mensalmente. A empresa, isso que eu achei interessante, o que eu achei muito legal, assim, de quando eu saí do país, foi que eu nunca tinha conseguido trabalhar numa empresa que ela tivesse cara de empresa. No sentido, assim, eu entro nela, ela tem, de manhã tem um pão lá, se você quiser comer um café da manhã, tem um monte de gente sentada lá em volta, tem supervisores acima de você que tem mais experiência que você, que vão te guiar como deve ir, e você tem uma visão de como pode ser seu futuro ou não. Mas você tem razão, porque isso só acontece aqui no Brasil realmente com as indústrias, né? As outras empresas que, pelo menos nesses ramos que estão em ascensão aqui, que ainda precisam crescer muito, como é o caso do cinema, e não tem essa estrutura, você vê que realmente não existe essa cara de empresa, né? Tanto que você vê uma produtora de vídeo em um lugar, é o cara que é o dono e tá ali do lado e ele paga um cara pra fazer freelance pra ele, né? Não remunera o cara da maneira que tem que ser remunerado. E realmente isso ocorre muito em um lugar onde a indústria ainda não se tornou indústria ainda, né? É um ramo marginal aqui no Brasil. É verdade. A pessoa paga em job, né? A pessoa, eu te pago, eu te trago mais trabalho, essa aqui você faz de graça. É nessa estrutura assim mesmo. E pro seu futuro, você tende a permanecer nesse ramo? Quais são suas expectativas? Você tem alguma coisa que você queria fazer? Partir, sei lá, pra parte de animação? A gente falou de filmes, mas tem também na área de games, essas coisas. Você tem alguma coisa em vista pro seu futuro? Ou por enquanto você não tá pensando em mais nada aí? Bom, game é uma área muito interessante, na verdade, viu? Com a minha experiência,
Lógico que você tem que se especializar um pouquinho em determinadas áreas, mas aprendendo animação você consegue entrar em game, sim. E é uma área interessante, é uma área mais estável do que filme, no sentido, eu tenho contratos assim, contratos longos na indústria do cinema. São contratos de 1 ano. Isso é um contrato, assim, super longo. Geralmente é 6 meses, 3 meses. E em game, não. Game, se você for contratado no começo do game, é coisa de 5 anos. Então, às vezes, você vira até empregado permanente, né? O que é interessante. E games também são... Você acaba entrando muito no game, porque você fica uma boa parte da sua vida fazendo um negócio, porque dura 3 anos, né? Uma outra área que é muito interessante, que eu acho, é a pré-produção também. Elas tangem muito com a animação, mas elas são distantes no sentido da ordem do processo. Tem um negócio que chama pré-visualização, que é um trabalho que você acaba fazendo, às vezes, no estúdio de gravação mesmo, e você senta, às vezes, com o diretor fala como é que ele quer aquela sequência, e aí você monta, às vezes, a câmera de acordo com aquela sequência, você dá o tom pra sequência, você adiciona ou tira shot, sabe? Então, é interessante, é mais criativo, ou melhor, uma criação diferente, né? Eu vi bastante isso, Lucas, no Star Wars. Você vê que praticamente o filme inteiro já tinha aquela animação ali mostrando como seriam as tomadas, como seriam as cenas. Exatamente, cara, exatamente. A pré-visualização, principalmente no Star Wars, que eles tentaram muito voltar pra não usar tanto CG. Eles usam muito esse recurso do previs mesmo, de planejar muito bem, porque eles usaram muita coisa não CG. Eles criavam cenários, coisas gigantescas mesmo. Falaram muito bem da interação que tinha, então tinha coisa que tinha que ser muito bem planejada pra eles construírem realmente e filmar. Eles não pouparam nada em efeito especial, assim, foi insano mesmo. Que da hora. Se o Lucas aparecer com o nome lá nos créditos de um próximo Star Wars aí o Márcio vai virar um... Vai pra Londres. Cara. Vai pra Londres aí te ver. A ILM tá contratando muita gente. Olha aí, cara. Olha aí, Márcio. Aqui, realmente, esses tempos estão, pra animador, aqui Londres tá virando um núcleo muito, muito forte de animação, de efeitos especiais. Tem muito estúdio aqui, tem a Frame Store, tem Double Negative, tem a MPC, tem a ILM. Então tá tudo um do lado do outro aqui. Nossa, bacana, mano. Cara. É magia. É magia. Tem mais alguma coisa que queria falar, Lucas? Alguma coisa que queria deixar de recado aí? Só agradecer a conversa e se quiser fazer mais vezes também, pra no futuro, quando tiver mais filme, quiser saber alguma coisa também, a gente só falar também. Não, com certeza. Eu queria agradecer então o Lucas aí por ter aceito o convite. É muito legal bater um papo com essas pessoas aí que fazem parte da produção desses filmes, dessas coisas que a gente adora aqui, né? Lucas, você não tem noção o quanto nós somos apaixonados por cinema, cara, sério. E então, muito obrigado mesmo e, por favor, seja sempre bem-vindo aí ao canal Engrenagem, sempre que quiser. Obrigado, cara. Obrigado. Cara, as portas estão abertas. Quando você quiser, é só chamar, falar, quiser comentar alguma coisa. Meu muito obrigado também por desprender tempo aí, porque não é fácil, eu sei, né? Já são aí quase 1h da manhã e o cara tá conversando com a gente aqui ainda, então valeu aí, brigadão pelo sacrifício. Parabéns, cara, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso. Eu vou prestigiar, inclusive, o seu trabalho mais uma vez no cinema, pretendo ir ver Guardiões de novo. E depois que você assistir o filme aí, comenta o que você achou também, manda um recado aí pra gente, a gente bate um papo aí sobre o que você achou dos Guardiões e de ver seu trabalho lá na tela também. Dá um alô pra gente, beleza? Pode deixar, vou falar sim, vou mandar pra vocês. Maravilha. Robertão? Queria deixar meus parabéns pro Lucas, não só pelo trabalho, porque Guardiões, como diz a hashtag, é do cassete. Ele não viu ainda, mas ele vai confirmar. Mas porque ele é a representação de um brasileiro que conseguiu vencer nessa área. Numa área onde aqui no Brasil é bem fraca, né? A gente não tem blockbusters do nível de Guardiões da Galáxia. Mas, pô, você viu que ele estudando, batalhando, ele foi atrás do sonho dele e conseguiu aí fazer o que ele tanto ama, tá? Então, parabéns aí pro Lucas. Espero que você tenha muitos filmes ainda, como o Thor aí, não sei se você tá trabalhando nele, espero que você tenha que animar a capa do Thor um dia, seja no próximo filme ou na Guerra do Infinito ali, pô, então no aguardo ali, esperando pra ver mais o trabalho do Lucas aí. Valeu. Tão fazendo o Thor do meu lado lá. Nossa, aí. Mano. Ai.
Vamos parar, senão o cast não vai acabar mais. Mano. Bacana, que bacana. Mas a gente fala isso numa próxima, assim. Bom, obrigado a vocês, cara. E não tem nada de especial em chegar aqui. Realmente é sentar bunda, trabalhar e sempre tem cada vez mais coisa pra fazer, né? Quem batalha vai longe. Um grande exemplo aí tá aí, o Lucas. Cara, então mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar um agradecimento pro Guilherme lá, o Franco, que ele falou assim, cara, tem um amigo meu, vou te apresentar e tal, não sei o que ele sabia, né, do nosso projeto aqui do canal Engrenagem. Então, pro Guilherme Franco aí, muito obrigado, viu, Franco? Ou tiozão, como a gente zoou aí lá, que ele é o tiozão. Ah, ele é o tiozão? Ele é o tiozão, né? Tiozão nosso lá do trabalho. Então, o Franco, se você estiver escutando aí, cara, muito obrigado aí por essa ponte entre a gente aí e o Lucas. Espero que você goste também na hora de conhecer o nosso trabalho aí do canal Engrenagem. A gente vai estar... Esperamos que você escute a gente aí em Londres. Se você tiver mais conhecidos, pode passar aí pra galera. Compartilhe o nosso trabalho aí. A gente vai ter um ouvinte internacional, um espectador internacional aí. Com certeza. Já tô espalhando aqui. Então, é isso. Esperamos que todo mundo tenha gostado também desse papo como a gente gostou. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, vou deixar elas todas linkadas aí no post desse cast. Siga-nos lá e esperamos vocês na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau. Falou, galera. Até mais. Falou, galera, e eu preciso de uma perna. Ai.